Sanepar caiu nos últimos 6 meses 5,47%. A gente viu o Sanepar, nossa queridinha, bater aí R$ 6,56 e recuou hoje, tá? Chegou a bater 5,27 e hoje deu uma subidinha no último dia de quase 2%, bateu aí seus 5,37. Vamos entender quais foram as causas que fez a Sanepar despencar aí de 16 de setembro até agora 18%, cara. Ela teve uma queda de 18%. Eu trouxe aqui no canal quando ela tava custando lá seus 5,50, 5,40, o motivo que fez ela subir, até especulação antes dela subir, antes dessa alta. Se você acompanhava o canal, você teve a oportunidade de comprar ela, inclusive naqueles preços, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer pra gente continuar o vídeo é clicar aqui no botãozinho do like. Aí o inscrever você pode segurar, porque o inscrever ainda é isento de imposto de renda, né? Pelo menos por enquanto. Então você guarda ele aí, guarda como se fosse o seu muito obrigado no final do vídeo. Se até o final do vídeo você aprendeu alguma coisa aqui, aí você clica aí no botãozinho de se inscrever, tá? Então com a média ousada de bater 500 mil inscritos até o final desse mês e 1 milhão antes do final do ano. Então eu preciso realmente da sua ajuda, porque senão nós não vamos conseguir não. Então vamos lá, só recapitulando 30 segundos aqui do que fez a Sanepar subir e depois a gente vai falar sobre 3 pontos principais, na minha opinião, que fez a Sanepar regredir de novo. Lá no início do ano, a Sanepar soltou um comunicado que provavelmente ela receberia um precatório de 3,9 bilhões de reais. O precatório ia fazer total diferença para a empresa, principalmente no cenário que ela está fazendo muito investimento por conta do marco de saneamento, e isso representava praticamente metade da empresa. Então imagina você comprar ela ao preço de 5, sendo que o VPA dela já é 7, mas metade ia ficar lá no VPA de 10. Você está comprando por 5. Seria realmente comprar muito descontado. Isso fez com que as pessoas começassem a olhar mais para a Sanepar, apesar dela ter aquele viés de pagar poucos dividendos, né, e muitos passados. E aí chegou mais ou menos ali no mês de julho, onde a Sanepar soltou um outro comunicado de mercado falando que até o final desse ano ia acontecer as votações e pode ser que ela receberia aí esse precatório já em 2025 e que provavelmente ela ia manter os payouts de pagamento de dividendos de 30, 35, 38% que é a média, e grande parte dessa bolada ia virar dinheiro para os acionistas. E aí o que acontece? O famoso efeito clientela. Quando você vê uma empresa que anunciou o dividendo, você vê muita gente comprando, servindo o efeito manada, e quando você vê eventos únicos, como por exemplo esse de precatório, como aconteceu lá na Auren, que subiu até R$15 e hoje está na casa dos 10 de novo, foi o que aconteceu com o Sanepar, fez com que ela subisse aqui 21% em apenas 2 meses. Chegou a bater lá seus R$6,50. E aí, de lá pra cá, a gente teve outra queda. E a gente encontra no momento de hoje. A empresa soltou seus resultados do terceiro trimestre de 2024 no dia 7/11. Eu vou ler eles junto com você aqui, as partes mais importantes. E a gente precisa entender os 3 principais pontos que fazem com que uma empresa de saneamento, setor perene, caia no curto, médio prazo. Primeira coisa que faz empresas perenes caírem é literalmente o juro real. Empresas do setor perene, elas brigam contra o CDI. Quando o CDI está muito alto, elas perdem um pouco a atratividade. E aí, quando a gente traz isso para empresas do setor de saneamento, que tem seus reajustes tarifários pelo IPCA, fica ainda mais complicado para elas terem resultado. Por quê? Porque o CDI está alto, o reajuste tarifário tem a ver com o IPCA. Aí imagina o CDI lá de 10, 11, 12, vai bater 13% da especulação, e a gente conseguindo os nossos reajustes tarifários aqui para você que é acionista de Copasa, Sabesp ou Sanepar, através do IPCA que tá 4,4. Então, grande ensinamento desse vídeo, então anota isso, pelo amor de Deus, anota de verdade, do fundo do coração, isso aqui vai te ajudar muito daqui pra frente. Quando tem descasamento de narrativas, que o mercado ele vive de narrativas, e a gente tem especulação futura de inflação aumentando, o que sobe antes? Taxa de juros. E a taxa de juros já tá alta, já oferece um prêmio grande lá nos pré-fixados do Tesouro, nos IPCA+, do Tesouro, só que a inflação ainda não subiu, porque a taxa Selic subiu por expectativa. Então a gente ainda tá tendo os nossos reajustes a 4,40, enquanto o CDI tá de 11, o juro real aí batendo seus 6, 7%. Isso faz com que as empresas do setor perene que tem seus reajustes no IPCA sofram um pouquinho, principalmente empresas de saneamento no momento, porque tem essa parte do marco de saneamento, grande parte do seu dinheiro está sendo reinvestido. Logo, se você investe através de dividendos, você vai receber menos dividendos mesmo das empresas de saneamento em geral. E aí a gente vê aqui os principais destaques da Sanepar. Eu vou passar pelo release de resultados mesmo, que é um documento maior do que só a apresentação, e vou pegar as partes principais que eu quero te mostrar. Primeira coisa, a gente vê aqui que o lucro líquido do terceiro trimestre de 2023 comparado com o terceiro trimestre de 2024 caiu 5%. Todo mundo estava esperando que o lucro fosse consecutivamente aumentando dentro da Sanepar. Quando a gente olha aqui Sanepar no Investidor 10, cara, você consegue perceber que o lucro líquido ele é praticamente um reloginho crescente. Olha a receita líquida que bonito também, né? Raramente você vê uma empresa que tem literalmente crescimento constante, não teve em um ano
mostrando desde 2014 para cá que a receita não subiu, que o lucro praticamente não subiu, né? E a gente consegue perceber aqui um descasamento agora de lucro líquido e cotação. Você vê o lucro lá se mantendo na casa do 1,5 bilhão, só que a cotação caindo ali, regredindo aos 5,20, 5,15. Sanepar realmente é uma empresa que vem descontada aí há muito tempo. Por quê? Olha só, esse valor patrimonial de 0,76 vai aumentar ainda mais, porque eu vou te mostrar um detalhe aqui do release, que pode ser que você tenha passado despercebido aí. Dentro do resultado aí dos últimos 9 meses, né, pegando desde o primeiro trimestre até o terceiro trimestre, o resultado tá praticamente o mesmo, o lucro tá praticamente o mesmo, então agora resta esperar se o lucro do quarto trimestre vai ser pior do que o lucro do quarto trimestre do ano anterior, para ver se os lucros serão parecidos ou não, né, maior ou menor. Realmente vai ficar aí como o quarto trimestre decisivo para a Sanepar, para ver se ela vai aumentar o lucro do ano anterior. Mesmo com diminuição do lucro, aumentou aí o número de ligações de água e de esgoto sempre mais do que a água por conta do marco de saneamento. Dívida líquida da empresa continua controlada, 1,7 EBITDA, é muito confortável, né, muito confortável. Quando você está olhando para as empresas que estão fazendo grandes investimentos, você vê Taesa, você vê Transição Paulista, você vê Klabin, você consegue perceber que essas empresas nesses períodos de mega investimento, elas ficam mais endividadas. E quando a gente está numa taxa de juros muito alta, com tendência de subida, a gente vê essas dívidas ficando mais caras, o que dá uma sacudida na empresa. Imagina só, você deve 10 bilhões de reais, e aí você tem um aumento na taxa líquida de 0,5, sua taxa é indexada ao CDI, sua dívida é indexada ao CDI. Cara, vai ser assim uma setada na DRE, você vai ver realmente assim um resultado bem pior. No entanto, a gente viu que mesmo a Sanepar passando por esse momento, ela não tá tão endividada assim, né? Você consegue perceber aí que ela fez um investimento nos 3 primeiros trimestres de 2023 de 1,3 bi e agora também fez investimento de 1,3 bi. Então, manteve o mesmo grau de investimento, mesmo grau de capex aí, tá? A receita líquida da empresa aumentou, o ROI deu uma diminuída por conta do lucro líquido, né, que ela teve, deu realmente aí uma diminuída de 2,3 pontos percentuais. A dívida líquida tá aí de 1,7 e o endividamento pelo patrimônio líquido tá de 47,6. Essas empresas setor perene, que tem recorrência e tal, é normal que elas sejam um pouco mais endividadas em relação ao seu patrimônio líquido, né? Chegar a 50, 60, 70, 80% do patrimônio líquido. Isso aí acontece porque a empresa tem muita previsibilidade. Como ela tem muita previsibilidade, ela pode se alavancar mais, justamente porque ela tem retorno para pagar essa dívida e crescer mais rápido. Uma coisa que poucas pessoas prestam atenção é justamente isso aqui. Dá uma olhada nas concessões da Sanepar. Isso aqui é o que investidores de longo prazo gostam, né? Olha essas concessões, 23 anos, 15 anos. A média aqui tá de 2048 os vencimentos dos contratos. Ela tem 343 concessões municipais aí e realmente vencimento lá longe. Isso aqui realmente dá muita segurança pra gente que é investidor de longo prazo, que quer receber dividendos, enfim. Aqui ela mostra em quantidade nominal, né, quantas ligações de água foram, 31 mil ligações de água e 57 mil ligações de esgoto. A empresa está crescendo. Outra coisa importante que você tem que analisar nas empresas de saneamento, você sempre adiciona esse grau de complexidade, que na verdade é algo básico, né, mas poucas pessoas olham isso. Quando eu comecei a investir, eu olhava muito indicador. E eu achava que eu era profissional de olhar indicador, e sim, eu sabia todo o conceito de indicadores, eu sabia desmembrar indicador. Só que se você não olhar particularidades da empresa, o que adianta você olhar um PVP de 0,7, mas não entender o que tem por dentro ali do relatório trimestral, o que tem por dentro da DRE, o que tem por dentro do balanço patrimonial da empresa? Não faz tanto sentido assim, você só olhar para indicador. O indicador é análise quantitativa e todas as outras informações são análises qualitativas, isso é totalmente necessário. Dentro das empresas de saneamento, você tem que ver o nível das barragens, né? E aqui a gente vê e consegue enxergar que os níveis das barragens dentro da Sanepar tá bem satisfatório, no total aí de 95%. Isso aqui realmente mostra que os reservatórios estão saudáveis, né, praticamente. Tem Passaúna aí, Piraquara quase cheio, né, quase 100%. E o maior reservatório Iraí aí, que é o que você tem que mais prestar atenção, tá com 90%, então tá bem tranquilo. De 80, 85% é tranquilo, 90% tá bem satisfatório. Uma coisa que impressionou os investidores foi isso aqui, ó, custos e despesas operacionais. Sabe por quê? Dá uma olhada nisso aqui pra gente ver o quanto seria realmente o lucro dessa empresa no terceiro trimestre de 2024 se não tivesse realmente todas essas despesas operacionais aqui dentro da Sanepar. Olha só, do terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2024, aumentou 15% o custo e despesa operacional. E aqui a gente consegue ver da onde que veio esses custos, principalmente, né? Grande parte veio aqui de pessoal. Olha isso aqui, cara, olha isso aqui. Terceiro trimestre de 2023, com um gasto de pessoal aí de 330 milhões. E terceiro trimestre de 2024, 432 milhões. Ou seja, teve uma diferença de 132 milhões só aqui no pessoal. Isso aqui é indenização realmente, né? Empresa estatal sofre muito com isso. Inclusive aqui também a gente teve um aumento na indenização para terceiros. Olha lá, foi gasto no terceiro trimestre de 2023 11 milhões e agora 47 milhões. Então, você acha que isso aqui não faz diferença? 36 milhões aqui também. Aqui já foi uma diferença de 168 milhões, né? Realmente muita coisa. E ainda tivemos mais um problema, que foram essas perdas esperadas na realização dos créditos. Literalmente inadimplência, né?
né? Inadimplência. Olha lá, um aumento de 172%, ocasionado pelo aumento da inadimplência, principalmente de clientes particulares. No terceiro trimestre de 2023, estava vigente um programa de recuperação do crédito de clientes particulares, que era o Reclip, era um programa que eles tinham lançado para tentar evitar um pouco dessa inadimplência, né? Então, realmente, pessoal envolvido nesse programa para poder diminuir a inadimplência, eles tinham conseguido sucesso. E agora voltou o aumento da inadimplência. Por isso, no final aqui, o lucro líquido caiu de 396 de 2023 para 377 em 2024, né? Foi uma diferença aí de 20 milhões, né? 19 milhõezinhos aqui no resultado. Isso sim impacta ali no lucro da empresa, isso pode ter feito sim com que a empresa tivesse regredido. Na minha opinião, grande parte dessa queda de praticamente 20%, 18,26%, não foi por conta desses resultados do terceiro trimestre, porque apesar desses resultados do terceiro trimestre ter vindo um pouco abaixo do esperado, né? A gente esperava que pelo menos se mantesse igual ao segundo trimestre, que ela vem batendo recordes e recordes e recordes e recordes de lucro. É lógico que ela não vai continuar batendo isso para sempre. Em algum momento ia ter queda, principalmente se tratando de uma empresa estatal, onde provisões são adicionadas, onde tem sim problemas com o pagamento de indenizações de terceiros, indenizações de pessoal. Isso acontece muito mais em empresas estatais do que em empresas privadas. Então, em algum momento isso acontece. É evento único, não recorrente, mas acontece. Só que uma queda de 4% de lucro, 5% de lucro, faz a empresa cair 20% na sua cotação? O que você acha? Então, chegando naqueles 3 pontos de queda da Sanepar, primeiro, na minha opinião, foi sim por conta de um resultado abaixo do esperado. Não causaria toda essa queda, mas a gente vai juntando esses 3 pontos para você entender. Segundo ponto é principalmente, na minha opinião, a comparação entre Sanepar e Copasa. As duas são estatais, as duas têm o mesmo serviço, saneamento, trabalham com a mesma coisa, só que a Copasa paga muito mais dividendo e muito mais frequente do que a Sanepar. Então, o pessoal que gosta de investir através da estratégia de Dividend Invest, né, para receber, aumentar fluxo de caixa, olha muito mais para Copasa do que para Sanepar. E não tem nada de errado nisso. Se você tá olhando mais valor dentro da Copasa, se você tá vendo que o preço teto dela tá abaixo, se você vê valor intrínseco, valor oculto na Copasa muito mais do que na Sanepar, não tem problema nenhum. E realmente, esse fato da empresa Sanepar pagar muito espaçado, né, a gente consegue ver aqui que ela anunciou um pagamento lá, depois que finalizou o resultado do primeiro semestre de 2024, de 13 centavos para SAPRE 3, 15 centavos para preferencial aqui, que ganha um pouquinho mais, né, de preferência, e na Unity aqui 75 centavos. Só que olha, ela anunciou com a data compra 28/6, então quem tinha a empresa lá no dia 28/6 vai receber esse dividendo. Só que perceba, a data do pagamento é em agosto de 2025, após agosto de 2025. E você consegue perceber que tem mais ou menos um intervalo de um ano mesmo. Aqui a data com foi dia 30/6, paga lá em dezembro, paga em junho de 2024. Então o período mínimo lá que você tem que esperar são 6 meses, um ano de pagamento, né? Você recebe uma vez por ano e tem 2 anúncios por ano, só que você recebe só uma vez lá no meio do ano. Então o pessoal critica muito Sanepar e realmente depende da sua visão, o que você quer para Sanepar. Se você olha para Sanepar só como o objetivo de receber dividendos, talvez não seja realmente a melhor empresa para você investir no setor de saneamento. Talvez faça muito mais sentido você olhar para outras empresas, inclusive fora do setor de saneamento. Se você olha só para dividendos, quer aumentar enormemente seu fluxo de caixa. Agora, quando você olha para Sanepar através de valuation mesmo, né? Eu ensinei os alunos da mentoria Geração de Dividendos como que eles fazem valuation com fluxo de caixa livre. E aí você começa a estudar e perceber coisas que normalmente você não vê assim em análises muito padrõezinhas do YouTube. Então, quando você olha para a Sanepar, você consegue perceber que ela vem crescendo, inclusive, seu patrimônio líquido ano após ano. Olha só, a gente fechou agora um patrimônio líquido aí da empresa com 10,5 bi e ela subiu praticamente 1 bi de um ano para o outro. Sendo que esse valor a gente nem finalizou o ano ainda, né? Esse valor aqui tá de setembro de 2024, né? Não é nem o exercício total de 2024. Logo, a gente consegue perceber que o PVP dessa empresa vai, inclusive, baixar um pouquinho mais. Porque o PVP é o preço sobre o valor patrimonial. A gente viu ali o valor patrimonial, que vem do patrimônio líquido ali, subindo praticamente 1 bi, né? Subindo 1 bi. Se o preço permanecer o mesmo, que é praticamente o mesmo agora que ele arrefeceu de novo para 5 e pouco, você consegue perceber que o PVP dessa empresa vai continuar mais baixo. É uma empresa aí que parece que está sempre descontada, né? A gente consegue ver vários indicadores aqui que mostram quanto ela está barata, tanto PL, margem, o ROI que ela tem. E se a gente olha histórico de PVP, a gente consegue perceber que o histórico de PVP dela bateu ali praticamente 2021, 2022, cara. 2021, 2022. Você sabe o que aconteceu aqui, né? Teve crise absurda. A gente consegue perceber aqui que a média hoje, o valor atual hoje do PVP tá de 0,76. A gente viu isso lá em 2021, crise. 2022 chegou a bater a mínima ali de 0,63. E olha, aqui nem tá corrigido esse valor patrimonial que eu mostrei pra vocês que já tá atualizado aí 1 bilhão a mais, né? Então, realmente uma empresa que tá muito descontada. Então, eu realmente não vejo problemas nessa empresa. Tá descontada, tá com a liquidez corrente aí de 1,75 para cada R$1. O que significa liquidez corrente? A cada R$1 que ela deve, ela tem R$1,75 para pagar, um ROI bom, uma dívida controlada, literalmente uma empresa reloginho, crescimento de receita, crescimento de lucro. Uai, Léo, então não entendi. Tá tudo bom na empresa?
empresa, teve um resultado mais ou menos aí, sim, né? Não foi aquém do esperado, mas por que causou essa queda aqui de 20%? Lembra que eu falei pra vocês que essa indenização possível que ela ia receber, esse precatório possível que ela ia receber, ia agregar de valor pra ela 50% do valor patrimonial dela hoje? Então imagina, se você tem 10 reais, eu vou lá e te entrego 5, você não tem mais 10, agora vale 15, certo? Logo, a especulação do recebimento desse precatório fez a Sanepar subir. E agora, o que mais propiciou essa queda não foi o resultado que veio um pouquinho abaixo, não é os dividendos que são anunciados anualmente, todo mundo já sabe disso, pô. O que fez literalmente essa empresa cair, na minha opinião, foi a incredulidade do pessoal aí, por conta das contas públicas, né, de como que tá apertado o cenário atual do governo pagar esse precatório agora. Então, provavelmente o pessoal tá pensando assim, cara, esse precatório não vai ser pago agora, eu não vou comprar a Sanepar agora, eu compro no ano que vem, porque aí essa votação sempre vai acontecendo no final do ano. Então, a especulação é que seja paga em 2025, vota agora no final de 2024, paga em 2025, ou vota no final de 2025 e paga em 2026. Então, o pessoal tá literalmente esperando para que seja mais quente esse tópico aí do precatório, para que porque as pessoas possam investir, né? Esses investidores especuladores da empresa possam investir nesse período mais próximo do pagamento do precatório. Então, são pessoas que realmente estão focando apenas no evento único e não no que a empresa é. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Para de assistir os vídeos aqui no canal pensando que você vai conseguir alguma recomendação. Nunca vou recomendar nada. Eu não quero te entregar o peixe, eu quero te ensinar a pescar, tá? Eu quero te ensinar a pescar. Se você quiser saber se eu vou investir mais em Sanepar, eu gravei um vídeo excelente ontem de RZTR. Gravei agora um vídeo de Sanepar. Amanhã provavelmente vai sair o vídeo do Café 1 Milhão, onde eu vou mostrar meus investimentos, os investimentos que eu vou fazer para esse mês. Vai ser um vídeo excepcional, onde eu vou te ensinar muita coisa e vou abrir meu coração nesse vídeo. No final do vídeo, inclusive, vai ter uma surpresa para você que assistiu o vídeo até o final. Uma surpresa que você vai gostar pra caramba de verdade. Então, se eu fosse você, não perdia o vídeo de amanhã. Já deixa o like no vídeo, já se inscreve. Inclusive, deixa aqui pra mim se você tá comprando Sanepar ou não. Se eu tô comprando ou não, você vai descobrir amanhã, beleza? Fica com Deus, papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional.